Tá, gente. Vamos continuar de onde a gente parou. A gente tinha fechado aqui em entidade, vamos começar com a parte de relacionamentos. Eu acho que antes da gente começar a parte de relacionamentos, é importante entender como é que essas coisas elas funcionam a nível de banco, como é que elas funcionam a nível de orientação a objetos, etc. Preparei aqui um material que eu acho que pode ajudar. E aí vamos primeiro começar com o one-to-one, né? No one-to-one, qual é a ideia do one-to-one? Eu tenho uma entidade associada a uma única outra entidade, né? A gente começa aqui criando a entidade user. Então, a gente já viu isso. User teria um ID, um nome e uma idade, seria inteiro. Vai se traduzir numa tabela. Na prática, o ID vai ser uma chave, uma coluna inteira, com alto incremento. O name vai virar um varchar 255, not null. E o age, um int not null. E aí eu consigo lá na tabela colocar coisas como, por exemplo, cadastrar o João, vai receber um ID 1, vai ter idade 15. A Maria, que vai receber o ID 2, com a idade 16. E aí a gente vai para uma próxima etapa, que é criar um user profile, que é o perfil do usuário. E aí eu crio um usuário, crio um perfil, crio agora uma outra entidade, uma classe chamada perfil, coloco um ID, uma bio, que é basicamente uma descrição ali da biografia uma mini biografia do usuário. No banco vai ser traduzido como um ID semelhante ao da tabela user e a bio vai ser um varchar 255 not null. Aí eu consigo colocar aqui. Qual o problema disso? A ideia é que eu tenha, para cada usuário, eu tenha a bio daquele usuário específico. Uma bio, ou seja, um user profile, ele não vai poder existir, não deveria estar associado a mais de um usuário e um usuário não deveria estar associado a mais de uma bio, ou mais de um user profile. Como é que eu resolvo isso? Aí a gente vai para um próximo passo. Eu preciso criar uma relação entre o user e o user profile, dizendo o seguinte: toda vez que eu cadastrar um user, eu quero associar a ele um user profile. E eu quero que exista uma relação forte entre esses dois. Então, quando eu apagar meu usuário, eu quero que apague também a bio dele na tabela de user profile. E aqui está uma descrição de como é que seria isso. Como é que esse relacionamento ele se traduz em um banco de dados? Através de um conceito que a gente chama de chave estrangeira. Então, eu vou ter um usuário com os campos que já existiam nele. Vou criar aqui um profile ID, que vai ser int, e ele vai receber uma referência para o user profile. Então, como é que isso seria? Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que quando eu cadastrei o João, a bio dele é essa aqui, ó. Isso aqui, biografia do João. Então, eu vou dizer que o profile ID do João é o 1. Aqui vai ser biografia da Maria. E aí a biografia da Maria vai ser 2. Então, basicamente é isso que vai acontecer quando a gente estiver falando de uma relação um para um. O que, que vai acontecer aqui? Quando eu apagar o João, se eu quiser apagar aqui o registro do João na tabela user, eu deveria também apagar o user profile de ID 1 lá na tabela de profile, de user profile, porque senão ele vai ficar órfão, vai ficar sem referência. Então essa é a descrição aqui da nossa relaçãozinha one-to-one. Vamos ver como é que isso se traduz no, no código da gente. Então eu tenho aqui o ID, name e age, como já era antes. E aí eu crio aqui uma referência para um atributo no user do tipo user profile. E aí eu configuro aqui todas as referências para ele. Aqui está completo, mas eu vou fazer aos poucos, tá? Para vocês verem qual é o efeito de cada atributo desse.
Aqui no User Profile, a gente tem só o ID e bio e eu tenho uma referência para o usuário. Então, o usuário vai ter uma referência para o user ao qual ele pertence. Isso vai ser recuperado automaticamente pelo banco. Quando eu for salvar, como é que eu vou fazer? Eu vou criar um user, vou criar um user profile e vou fazer uma atribuição, dizendo assim, ó, essa variável aqui que eu criei, essa const profile, ela vai ser atribuída para o user profile do user que eu criei agora há pouco. Então, esse user aqui vai estar associado a esse profile aqui. Quando eu salvar o user no banco, ele já vai salvar tanto, vai inserir um registro na tabela user e um registro na tabela user profile. Quem é que diz para ele fazer isso? Aqui em cima, a gente usa aqui, ó, cascade true. Então significa o seguinte: quando eu salvar o user, eu quero que salve em cascata e o user profile associado a ele. Isso vai gerar um insert na tabela de user profile. Vamos ver isso acontecendo, né? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho aqui, já criei aqui o user. Vamos aqui. Eita, eu coloquei aqui. Vou colocar só o nome aqui, que já tá certinho. Eu adiantei aqui algumas coisas para não ter trabalho. Deixa eu salvar isso aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um create drop um drop create no banco para ele. Ó, aqui agora está vazio o banco. Vamos executar npm start para executar aqui o nosso código. O código que ele vai executar é. Epa. Vou colocar aqui. Ó, eu vou colocar aqui Maria 1, admin 1, para a gente saber que é o nosso primeiro teste, tá? Então, vamos lá. Opa. npm start. Salvou. Vamos agora dar um refresh aqui. Refresh all. Vou dar aqui um select em user. Ó, Maria, age 22. E ele também dá um select aqui no user profile. Vê que o user profile não tem nada. Então, embora eu tenha colocado ele aqui, associado ele ao profile, ele não salvou. Por quê? Porque esse cara não está mapeado ainda. Não existe referência. Inclusive, se a gente olhar, ele nem criou a tabela de profile ID aqui, porque não existe ainda. E aí, agora é o momento que a gente vai começar a ver a diferença no nosso código, né? Então, se eu vou começar aqui, colocando aqui arroba one, e aí eu vou colocar aqui, ó, esse cara. Isso aqui é um arrow function, tá? Aqui esse target aqui, ele vai dizer qual a entidade que eu vou. Opa. Eu não vou nem salvar nada ainda. Deixa eu ir aqui no index. Eu vou comentar aqui essas coisas, porque eu quero só que ele atualize a estrutura. Eu não vou salvar nada, por enquanto. Senão, se eu for ficar executando e salvando isso aqui, vai ficar um bocado de lixo no banco. Eu não quero lixo, não. Então, ele só vai executar. Esse initialize aqui vai ser quem vai fazer o sync das tabelas. E aí ele vai só atualizar a estrutura da tabela. Então, Ctrl C aqui.
Enquanto a gente não vai dar nenhum insert. Vamos ver se mudou alguma coisa. Ó, mudou nada. Nada, 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 nada. Então ainda tá faltando coisa, né? Qual ponto aqui eu vou precisar dizer aqui, ó, arroba join column. Esse join column, ele vai dizer o seguinte, ó, tem uma tabela, tem uma referência para essa tabela user profile e a coluna de junção vai ficar aqui no user. E aí, o que isso vai fazer? Vai gerar aqui em user uma coluna nova. Para quem já está craque em banco de dados aí, ó, aqui, agora vamos salvar. Vamos deixar ele salvar aqui. A gente já viu que a estrutura tá atualizada. Você vê que aqui ó, apareceu o user profile. Vamos ver agora se ele vai salvar a referência desse jeito. Chega aqui, Ctrl C. Opa, ele já deu um erro. Esse erro aqui ele acontece o seguinte, ó. Não pode executar update query porque o update values. O que está acontecendo aqui? O nosso mapeamento ele está incompleto. A estrutura está bem feita, mas ele está incompleto. Se tiver um erro parecido com esse, é porque está faltando coisa. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Eu vou dizer que o profile... Opa. Vai receber um profile. User. Vamos ver se tem aqui. Aqui não tem, né? Então, vou precisar aqui ter um user. User. Vai aqui para de dar erro. Vamos ver se agora vai. Então, eu tenho aqui a minha referência bidirecional. Ó. Ainda está incompleto. Por quê? Porque eu preciso mapear no outro lado. Ele só está mapeado aqui, ó, em user. Eu preciso aqui dizer que esse cara aqui também é arroba one to one. E aí eu vou botar aqui uma referência, um mapeamento para user. Opa, user. Aí vai ser user.profile. Isso aqui, gente, é uma referência para essa propriedade aqui, tá? Vamos aqui. E aí ainda temos um problema, que é o seguinte. Eu estou tentando salvar esse cara e ele não tá. Esse cara aqui não está sendo salvo ainda. Eu preciso dizer que eu quero salvar ele em cascata. Então, quando eu salvar o user, eu quero que salve também o profile associado a ele. Eu vou chegar aqui, vou criar aqui. Vou passar agora um terceiro parâmetro. E aí eu vou botar aqui, ó, cascade true. Ops, foi. Se eu for olhar agora, dá um select aqui no user. Ó. Eles tentam salvar aqui o Maria. Salvou aqui profile 1 e vai ter um user profile aqui, ó, admin 1. Então ele salvou. Se eu tentar deletar, ele também vai deletar em cascata. E assim a gente cria um relacionamento 1 para 1, aonde toda vez que eu for... E agora sim, depois que eu fiz esse mapeamento,
O uso é sempre esse aqui. Criou o user, criou um user profile para ele, associou os dois aqui, eu estou fazendo associação aqui a nível de linguagem de programação. Depois eu mando salvar e ele já salva e faz o insert automático nos dois. Vamos no próximo, a gente vai ver um segundo relacionamento, que é o many to one ou one to many. É o próximo vídeo, gente.